Pode começar. Saudações à banca examinadora, a banca. Eu me chamo Luciano, sou estudante do curso de Medicina, sexto ano, na Escola Superior de Ciências da Saúde, e esse trabalho foi feito por mim e pelo Lucas Cordeiro, também estudante de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde. Então, a gente está fazendo, faz parte do programa de iniciação científica, PIC 2020-2021, 15ª Mostra Científica da Escola Superior de Ciências da Saúde. O título do trabalho, Análise Bioética das Recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia para Enfrentamento da Pandemia pelo Covid-19, como acadêmicos Lucas Cordeiro, Luciano da Silva Alves e docente orientador Fábio Humberto Ribeiro Paes Ferraz. Falando um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho, a doença renal dialítica ela é considerada um problema de saúde pública mundial e é responsável por elevada taxa de mortalidade. Buscando um pouquinho sobre dados, o Censo Brasileiro de Diálise de 2020, ele estima que cerca de 144.779 pacientes encontram-se em programa de diálise crônica. E a grande maioria desses pacientes estão em terapia renal substitutiva, que é custeada pelo Sistema Único de Saúde Pública. E buscando um pouquinho sobre o orçamento do Ministério da Saúde, cerca de 10% do orçamento do Ministério da Saúde é para custear a terapia renal substitutiva, na modalidade hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. Uma revisão da literatura mostra que o uso na verdade, a literatura revela que esses pacientes transplantados em diálise crônica são pacientes que apresentam mais gravidade e piores desfechos clínicos quando infectado pelo coronavírus. Essa é uma população que, de modo geral, acaba sendo exposta à imunossupressão, os pacientes que são transplantados renais, e os pacientes que fazem diálise, hemodiálise, precisam se deslocar da sua residência até o ponto de diálise, seja hospital, seja alguma instituição parceira do Estado, e isso acaba sendo uma vulnerabilidade maior para esses pacientes. Então, diante desse cenário e dessas medidas, a Sociedade Brasileira de Nefrologia ela emitiu um fascículo no Jornal Brasileiro de Nefrologia intitulado Recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia para Enfrentamento da Pandemia pelo Covid, que nada mais é do que orientações para os nefrologistas sobre as peculiaridades referentes ao manejo desses pacientes com Covid. Então, nosso artigo, a gente fez o artigo fazendo basicamente uma revisão daquilo, utilizando como ferramenta os princípios da bioética, a bioética principialista, tentando identificar nessas 12 recomendações os princípios de beneficência, não maleficência, autonomia e justiça contido nessas publicações. Os objetivos do trabalho, objetivo geral e objetivo específico. Como objetivo geral, analisar o impacto bioético das recomendações da Sociedade Brasileira sobre a ótica da ética principialista, identificando tais recomendações, os princípios da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, e específico que seria correlacionar quais princípios encontram-se predominantemente expressos em tais recomendações. Bom, e metodologia, né? Então, este estudo, ele é um estudo qualitativo realizado por meio de análise do conteúdo da literatura bioética pré-selecionada, que a gente já comentou. Foi selecionado o fascículo especial sobre Covid-19, emitido pelo Jornal Brasileiro de Nefrologia, que é um documento composto por 12 artigos e recomendações sobre formas de mitigar a infecção por Covid-19 em pacientes renais agudos, crônicos, em conservador ou diálise, e em transplantados renais e pacientes com doenças raras em imunossupressão. A fase de exploração do material, ela constituiu-se na leitura flutuante, seguida da criteriosa e exaustiva análise de todo o documento, visando dar significação a cada mensagem, parágrafo por parágrafo. Em tabelas de Word, né, todo o conteúdo foi transcrito na íntegra, com identificação e categorização do seu conteúdo bioético principal, tendo como referência os princípios da bioética principialista. Para a gente
poder homogeneizar o entendimento de cada princípio, as definições seguintes foram estabelecidas. Primeiro, a beneficência, o dever, ou seja, uma atitude moralmente ativa de realizar o bem. Não maleficência, necessidade de se evitar e mitigar a realização de danos. Autonomia, capacidade de agir de maneira livre, consciente e deliberada, com conhecimento de causa e sem coação externa. Justiça, imparcialidade na distribuição de riscos e benefícios, com tratamento igualitário entre os iguais e desiguais aos desiguais. Pela natureza do trabalho, então, baseando-se unicamente em análise documental, não foi necessário, né, análise pelo Comitê de Ética e nem solicitação de termo de consentimento livre esclarecido. Como resultados, o que a gente verificou? A gente verificou a presença de maneira assimétrica dos 4 princípios bioéticos presentes nos artigos do referido suplemento, com a seguinte distribuição em ordem decrescente. Primeiro, não maleficência, em 91% dos casos, beneficência 66%, autonomia 66%, justiça 25%. Os princípios bioéticos abordados em cada artigo específico encontraram-se, a gente sistematizou, né, num quadro geral que está dentro do nosso artigo, né? A gente fez a listagem dos artigos com principais temas abordados e princípios bioéticos presentes nas recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, para enfrentamento do COVID, né, publicado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Bom, aí essa foi a tabela que a gente criou, em que a gente botou a autoria, o ano, o título do artigo, os principais temas abordados e os princípios bioéticos abordados, artigo por artigo. A gente fez de forma bem minuciosa. Conclusão. A gente pode salientar que a nefrologia é uma das especialidades mais impactadas com esse acelerado desenvolvimento científico, tecnológico, e este impacto ele foi acentuado na pandemia pelo Covid-19. A análise dos artigos presentes nas recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia para enfrentamento do Covid evidenciaram a presença de todos os princípios, presentes de maneira assimétrica ao longo dos documentos e que foi delineado naquele quadro que a gente construiu. Houve um predomínio da não maleficência, destacando-se as questões relacionadas à não redução do tempo e periodicidade de diálise, evitar a futilidade terapêutica, ajuste de drogas para a função vital, evitar suspensão de imunossupressões, medicamentos antihipertensivos, isolamento de pacientes com suspeita de Covid-19 em turno separado de diálise, além de se evitar procedimentos eminentemente eletivos e presenciais. Houve praticamente um empate entre a presença dos princípios de beneficência, destacando-se sobretudo relacionados à necessidade do uso de máscara e medidas de higiene no tratamento dos sintomas e pacientes paliados, na manutenção de procedimentos essenciais e no uso de telemedicina como forma de manter o tratamento clínico, e as questões relacionadas à autonomia, mais relacionadas à necessidade de decisão médica compartilhada com a família, a possibilidade de delegação da passagem de catéteres pelos intensivistas, a necessidade de separação de pacientes com suspeita de Covid em turno separado e ao uso de medidas, das medidas sanitárias de higiene, independente da vontade do paciente. As questões relacionadas à justiça foram as que menos estiveram presentes ao longo do documento, mas nem por isso menos importantes, relacionadas sobretudo com a priorização de recursos escassos em saúde, como máscaras cirúrgicas, equipamentos de proteção individual, recursos humanos, máquinas de diálise e a realização de testes tanto em pacientes sintomáticos quanto em profissionais de saúde. Uma das possíveis explicações para a menor percentagem deste princípio talvez resida no fato de que não se tratou de um documento para gestores de saúde, mas sim para nortear o tratamento clínico no contexto da pandemia. Como conclusão geral, a gente verifica uma forte influência da bioética principalista na formulação das recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia para enfrentamento da pandemia pelo Covid-19. Documento que norteia princípios de tratamento e gera impacto bioético em pacientes já portadores de condições de vulnerabilidade importantes decorrente de restrição, privação de autonomia e imunossupressão de base. Verificou-se a presença dos 4 princípios distribuídos de maneira assimétrica ao longo de todo o documento, com predomínio da não maleficência, seguido de beneficência, autonomia e, por fim, justiça.
Essas foram nossas referências. Agradecimento especial ao Dr. Fábio Ferraz, que nos orientou nesse trabalho de forma brilhante. A doutora Cláudia Vicari, que sempre quando tínhamos dúvidas, a gente procurava ela e elas sanava, e a todos os organizadores desse evento, como o PIC também, de forma geral. Nosso muito obrigado.